a ideia nova, né? O cliente novo, o desafio novo. Isso que faz a gente continuar investindo na Docile. Chegamos talvez no ano de maior investimento da nossa história. Nós três somos muito críticos, muito exigentes, principalmente entre nós três, mas também com outros, né? Não é um crítico para desconsiderar ou para desconstruir, não, uma criticidade com o objetivo de melhorar. Um desafio bonito que a gente tem pela frente e estamos num momento muito, muito bacana da empresa, né? Onde é que estamos conseguindo gerar resultado, fazendo investimentos relevantes, né? Então, acho que estamos num caminho bem bonito para chegar nesse 1 bilhão, que é a nossa meta. Quando o assunto é doce, os brasileiros gostam mesmo de marshmallow. A informação é dos 3 irmãos, Ricardo, Alexandre e Fernando. Os 3 são fundadores da Docile, uma fábrica que foi fundada em 1991 em Lajeado, no Rio Grande do Sul. De lá para cá, a empresa cresceu e muito. Hoje já tem 2 unidades fabris, fabrica mais de 170 tipos de doces diferentes e exporta para mais de 60 países. No ano passado, eles faturaram quase 600 milhões de reais. E os planos é chegar a 1 bilhão até 2025. Os 3 são os convidados de hoje do podcast do Zero ao Topo. E você que está ouvindo aí e assistindo, não deixa de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sininho para receber notificações sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Bom, Alexandre, Fernando e Ricardo, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vieram para São Paulo para participar do podcast. Queria agradecer muito por vocês estarem aqui e queria já começar perguntando, né? Eu acho que os 3 irmãos aqui podem responder essa pergunta meio juntos. Como que foi a infância de vocês vivendo no meio de doces ali com o seu natalício, o avô de vocês fazendo doces artesanais? Quem quer começar a contar um pouco dessa história? Eu posso começar, já como eu sou mais velho dos 3, começo contando um pouquinho essa história, né? A gente morava a 50 metros da fábrica, né? Tinha um campinho de futebol do lado da fábrica, então jogava um pouco de futebol, ia para dentro da fábrica, experimentava um doce. Era uma fábrica extremamente pequenininha, né? Totalmente artesanal. Então, é uma infância realmente cercada de guloseimas, né? E com uma vida maravilhosa, né? Uma cidade pequena, né? Uma empresa 100% familiar, né? Então, foi uma infância muito feliz. Assim, foi maravilhosa. Eu acho que isso também ajudou a nos motivar. O quando tu nasce numa família empresária, mesmo que seja uma empresa pequena, tu vai desenvolvendo algumas crenças, alguns conhecimentos que eu acho que vai te fazendo ter essa visão empreendedora, né? Eu acho que até dá para citar que a gente voltava do colégio e após o almoço a gente recolhia os amigos da rua, né? E íamos para dentro da fábrica brincar. E quando os funcionários voltavam para o trabalho, às 1h30 da tarde, então nós íamos para o campinho jogar futebol. Então, um período de lembranças muito bonitas e muito, assim, agradáveis realmente, né? De uma infância muito rica. Uma infância muito doce, né? Os amigos deviam adorar também, né? Devia ser o acontecimento. Isso tudo aconteceu em Lajeado, certo? No Rio Grande do Sul. Perfeito. Ah, legal. E como é que foi esse começo da fábrica, né? Vocês falaram que nesse momento, na infância de vocês, era tudo muito artesanal. Quem que trabalhava nesse negócio? E o nome Docile já era o nome também que o avô de vocês usava? Não, na realidade, a família está há 86 anos no ramo de guloseimas, né? Então, nós somos a 3ª geração. Mas nós somos a 3ª geração no ramo de guloseimas, né? A origem da família no ramo é numa outra empresa. E nós 3, depois, acabamos fundando a Docile há 31 anos, né? Então, a Docile começou como uma distribuidora de produtos para a indústria alimentícia, né? Mas essa questão de indústria estava muito forte, né?
estava muito na nossa veia, né? E apesar do nosso pai dizer, olha, a indústria é um saco sem fundo, você tem que estar sempre investindo, não para nunca de investir, a gente desobedeceu ele e fundou a Docile, que no início era uma distribuidora, e só em 98 que passou a ter o nome da Docile, né? Esse início da família no ramo de guloseimas foi numa outra empresa que foi fundada pelo nosso vô e que ainda existe hoje, né? Só que a família não tem mais participação nessa outra empresa, e a gente já, então há 31 anos, optou por concentrar os esforços da nossa família no novo negócio. Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada. E fizemos o que somos apaixonados também, né? Isso é o mais importante. E vocês, então, nunca pensaram em trabalhar com outra coisa que não fosse doce? A ideia sempre Não. foi para esse ramo? Pensamos, sim. É? Eu nunca me imaginei dentro de uma fábrica. Meu sonho era ser agrônomo. E aí estava em Porto Alegre estudando e havia dito para o nosso pai que eu iria buscar um estágio, nosso primeiro semestre de administração de empresas, porque não havia conseguido entrar e nem havia estudado para passar no vestibular de agronomia. Então o seu Nestor me chamou para Lajeado e me disse, olha, agora para dentro da fábrica, né? Eu ainda tentei, no primeiro dia de trabalho, dizer para ele, me dá mais 2 meses para me conseguir um estágio, né? Mas ele disse, não, cara, tu já teve teu tempo agora para dentro da fábrica. Então, sofrendo os primeiros 3 meses lá, até tomar a decisão de encarar o negócio, e passei a gostar muito de fábrica, de processos, e então não era a ideia, né, trabalhar numa indústria. Meu sonho era outro, mas enfim, hoje muito feliz com o negócio que criamos aí também. Eu também, diferentemente do Fernando e do Ricardo, meu negócio era campo. Eu sempre de campo, agora eu sou o campo do mercado, né? Mas o meu desejo e meu sonho era ser jogador de futebol, assim como o nosso pai havia sido, né? Então, mas depois a bola não foi tão forte, o doce pesou mais forte na ideia de ser um profissional, mas passou pelos campos de futebol a ideia, mas veio para o mercado. Então eu sou a parte do mercado, mas também sempre com muita alegria, eu sou bastante de relacionamento, então a questão de mercado veio naturalmente para minha parte de execução aí. E você também? Eu também trabalhei uns 3 anos no Banco do Brasil, né? Que foi a minha primeira experiência profissional, né? Mas depois também acabei... Aquele trabalho rotineiro me cansou um pouquinho e aí o pai que estava nessa empresa originalmente familiar, como um dos diretores, tinha uma participação, convidou para voltar para a empresa, e eu acabei voltando também para assumir a parte de compras. Mas foi 26 anos mais ou menos. Então fiquei 3, 4 anos no Banco do Brasil e depois estou aí fazendo o que adoro. E em que momento que vocês 3, então, resolveram, cada um estava lá no seu mundo, né? Um estava no campo de futebol, com a cabeça no campo de futebol, o outro estava com a cabeça no campo mesmo, né? Ali na produção. E você no setor financeiro, em algum momento vocês se juntaram e decidiram, então, fundar a Docile, isso em 91, certo? Como que foi esse processo, esses primeiros anos, e quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nesse começo? Bom, nós estávamos os 3 nessa empresa original da família no final dos anos 80 e um fornecedor, né, sugeriu para a gente montar essa distribuidora, e como nós estávamos os 3 na empresa original, mais um filho do nosso tio, nosso primo, e um outro sócio da empresa não familiar, tinha 2 filhos, ou tem 2 filhos, né, ainda hoje, pensamos que não teria espaço para todos na empresa original. E aí decidimos criar esse outro negócio, que foi uma distribuidora, né? E contratamos um amigo nosso para dar início à operação. E esse negócio foi muito bem no primeiro ano.
E aí, então, decidimos que alguém de nós deveria sair da empresa original para tocar esse novo negócio. Como eu e meu pai atuávamos na mesma área, na área industrial, decidimos que eu sairia da empresa original e fui, então, para a empresa que estávamos criando, né? E depois veio o Alexandre, em 95, antes disso um pouco, né? 94, quando iniciamos a produção de refresco em pó, que foi nosso primeiro produto, ainda com o nome original nosso, que era glucoamido, junção de duas matérias-primas que nós comercializávamos, que era xarope de glucose de milho e amido de milho, então gluco de glucose, amido, né, de amido de milho. Não é um nome assim tão bonito, né? Hoje em dia a gente pensa muito ruim, né? É isso aí. E isso que nos motivou um pouco mais tarde de ter uma denominação muito mais comercial, muito mais linkada com o nosso negócio, né? Sim. Docile, então. Exatamente isso. Isso aí. Aí surgiu a oportunidade de comprarmos uns equipamentos usados de fabricação de balas de goma, jujubas, né? E isso 96, 97, por aí. E aí, quando fomos adquirir esses equipamentos, quando fomos buscar os equipamentos adquiridos, melhor, chegando lá, havia uma linha de jujubas, né? Uma linha bem rudimentar, bem arcaica ainda também, né? E uma linha de chocolates, né? E a gente, louco de vontade de comprar a linha de chocolates, mas nós não tínhamos condições de comprar aquela linha, né? Então, compramos a linha de jujubas, né? De balas de goma, e iniciamos a reforma desses equipamentos que colocamos em operação em setembro de 99. Porém, em setembro de 98, a gente decidiu mudar o nome da empresa, então, para Docile, né? E mudamos também de um prédio que nós estávamos, né, de 300 metros quadrados, para um prédio de 3.000 metros quadrados que havíamos construído. E nessa mudança, quando estávamos com o prédio pronto, eu e o Ricardo Alexandre paramos dentro dele e pensamos assim, puxa, nós nunca vamos conseguir encher isso aqui, né? E se esse negócio não der certo, o que vamos fazer? Né? E aí brincamos, se não der certo, nós vamos montar um bailão aqui nesse prédio. Mas felizmente a coisa andou bem e depois seguimos com uma história aí bem bacana que podemos ir contando também aí. Não sei se o Ricardo quer complementar aí. Eu acho que uma coisa muito típica assim de início de um empreendimento, né? São as dificuldades que todo mundo encontra, falta de capital, né? Então, ainda mais nos anos 90. Nos anos 90. Então, quando a gente decidiu iniciar como indústria, que foi do refresco em pó, a gente acabou comprando uma empacotadora usada, né, de um pessoal lá do Rio Grande do Sul. E aí precisávamos de um misturador para misturar os ingredientes, e não tinha mais recurso, né? E aí o Fernando foi numa empresa que vendia equipamentos usados e comprou uma betoneira, essas de concreto, e trocou a cuba de ferro por uma cuba de inox. E ali a gente fazia a mistura dos ingredientes. Então, essas questões assim muito presentes no início do empreendimento, né? Que é falta de recursos, que é criatividade, que é muito trabalho. A gente também passou por todas essas dificuldades lá no início, né? E, na realidade, a Docile passou a ter uma capacidade de investimento maior, basicamente só a partir de 2008, 2009, que a gente comprou os primeiros equipamentos assim mais modernos, né? Que a gente conseguiu investir mais fortemente em tecnologia, né? Em diferenciação, que desde o início da nossa história, a gente sempre procurou o que conseguimos fazer de diferente em relação à concorrência, né? Que vai ser percebido pelo consumidor,
para sair dessa vala comum de todo mundo vendendo o mesmo produto, aí fica um leilão de preços, né? Então, algo muito forte dentro da nossa história é buscar diferenciais, né? Isso eu acho que foi um dos passos bacanas que a gente teve ao longo do tempo, assim, que permitiu a gente ter níveis de crescimento bacanas, mesmo em relação ao mercado, aos concorrentes. Acho que ainda dentro da questão de dificuldades, a gente também lembra com assim, até com alegria dá para dizer, mas essa primeira máquina de jujuba, ela era tão mecânica, né, que a gente dizia que tinha um operador na máquina e 4 mecânicos em volta dela. Então, período realmente assim de dificuldades, né, buscando produção, muito trabalho. Nessa época, o Ricardo ainda estava na empresa original da família, vinha depois do horário de trabalho dele nos ajudar na empresa, né? Éramos nós e mais 1 ou 2 funcionários apenas. Então, um período de muito trabalho mesmo, né? Isso aí. Depois também, para iniciar a produção de pastilhas, né? Que foi o nosso terceiro produto, vamos dizer assim, né? A terceira linha de produtos que a gente fabricou. Havíamos originalmente, na aquisição da linha de bala de goma, quando foi carregar os equipamentos nessa empresa que adquirimos, né, a qual adquirimos, haviam 2 máquinas em desuso num canto da empresa lá. E o pessoal na hora me disse, olha, se vocês querem levar aquelas 2 máquinas ali, podem levar essas 2 máquinas. Nos deem mais alguns quilos de glucose, porque compramos os equipamentos de jujuba pagando com glucose e não em dinheiro, né? E aí eu disse, bom, vamos negociar aqui mais uns quilos de glucose e vou levar essas 2 máquinas, né? E depois de colocar em operação a linha de jujuba, iniciamos a reforma das máquinas de pastilhas. Mas haviam 2 empresas no Brasil fabricando pastilhas somente. Então não haviam técnicos disponíveis que pudessem nos ajudar no processo, no desenvolvimento do processo de fabricação de pastilhas, né? E então tentamos de uma forma, de outra, e aí fiz contato com um antigo funcionário dessa empresa que adquirimos as máquinas, mas ele não queria de jeito nenhum vir para a nossa cidade nos ajudar. Era aposentado, mais velho, coisa e tal. Então, estávamos com o processo, não sabíamos como produzir. E aí, o que vamos fazer, né? Aí pegava um pacotinho de bala de goma que a gente já tinha, vim para São Paulo, Rio, Anápolis, Goiânia, batia na porta dos laboratórios farmacêuticos, porque o processo de fabricação de pastilhas é muito similar à fabricação de comprimidos, né? Então, alguns laboratórios me abriam as portas para mim olhar, e a desculpa era para ver algum equipamento em desuso que a gente pudesse comprar. Mas quando lá dentro eu pedia para dar uma espiadinha no processo de fabricação de comprimidos, né? Para falar com alguns técnicos, de repente, né? Tirar umas dúvidas. Isso. E aí conseguimos desenvolver o processo de fabricação de pastilhas, né? Então, desde o início, dificuldades assim, mas que a gente sempre teve muita vontade, eu acho que oriunda do avô, né? Que começou a fazer as balas em tacho com fogo no chão, né? Para o pai, que trabalhou muito, a gente, quando era criança... a nossa mãe buscava o nosso pai na empresa original à noite, porque era hora de voltar para casa, que ele não queria parar de trabalhar. Então a gente viu tudo isso e também, né, acho que herdamos isso de sempre trabalhar bastante também. Incorporamos muita coisa bacana de avô e de pai. Esse gosto pelo negócio talvez seja o principal motivador, né? Porque isso não é só o trabalho para a gente, né? Eu acho que é uma bela parte da vida da gente é estar nesse negócio de doces aí, né? E quando a gente começa com esses processos bem rudimentares, dá para imaginar também a dificuldade de mercado, né? Então foi lá nesse início também da produção
industrial da bala de goma e do refresco, que nós fizemos a primeira exportação também, né? E para chegar hoje no maior exportador de balas do Brasil, né? Então, são trajetórias muito lindas que eu até tenho um pouco de dificuldade de ver o histórico duro, né? Talvez essa dureza do processo aí de fabricação, do desenvolvimento do produto, talvez eu fiquei um pouco à mercê, porque eu sempre estive no mercado e oferecendo tudo que a gente fabricava, né? Ou aquilo que a gente fabricava, né? Mas felizmente é uma trajetória aí que dá para se contar aí com muitas alegrias. Mesmo esse tempo de dificuldades fica um pouco ausentes da minha memória aí, e dá para a gente se motivar ainda mais pelo que vem pela frente aí. Mais novinho, nós poupávamos ele. Né? O caçula. O caçula. E tu vê que toda essa dificuldade da pastilha, hoje a gente é o maior fabricante de pastilhas da América Latina. Então foi uma história bacana, eu acho que a gente construiu junto com muitas pessoas, né? Que a gente sempre fala que os nossos grandes patrimônios são as pessoas que trabalham com a gente, a fábrica, que é um grande orgulho que a gente tem, e os produtos que a gente produz assim com muito carinho, né? A gente, assim como foi comentado antes, assim, a gente tem que ter, para nós temos que ter orgulho de levar os produtos para as nossas famílias e para os nossos amigos. E a gente tem que receber um sorriso, né? Temos que receber um sorriso. Porque senão não tem sentido, sabe? Vamos fazer um produto de baixa qualidade, altíssimo volume e ter resultado no curto prazo. Não, a gente acha que constrói marca produzindo produtos diferenciados e com qualidade. E para nós isso é fundamental, sabe? Entregar o produto e receber um sorriso. Isso para nós tem um significado muito grande, assim. E vocês falaram um pouco, né, de como que deu para ter uma ideia de como que é a divisão de trabalho na fábrica entre vocês. Mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho, porque afinal de contas são 3 irmãos dividindo a família e um negócio, né? Irmão normalmente já tem ali alguns atritos, eu tenho 2, então dá para saber que às vezes tem alguns atritos ali, né? Como que vocês se dividem? Quem cuida do quê? Quem lidera qual área? Como que vocês fazem? Mas assim como você, nós também temos as nossas diferenças, nossas divergências, né? Mas ao longo do tempo também a gente aprendeu que isso era muito positivo, né? Que éramos assim... complementares nas atividades, né? Eu indo para o mercado, né? Para o campo, né? Para o campo de trabalho, né? Tanto o mercado doméstico como as exportações sempre tiveram comigo. A parte comercial. A parte comercial. Uhum. Isso foi naturalmente, talvez, acredito que foi naturalmente sendo essa a minha responsabilidade. Seguir um pouco do perfil do meu tio, né, do irmão do nosso pai, que era sócio na empresa original, que era o comercial, que gostava de futebol, gostava de campo, né? Então segui um pouco talvez essa herança. O Fernando já um pouco mais a herança do pai, e o Ricardo talvez um pouco da mescla aí desses perfis aí. Mas é o desafio nosso, né? Desde os tempos de nós, no início fazem 13 anos que nós constituímos um conselho de administração formal, e nessa constituição eu me lembro que os conselheiros independentes, os externos, logo chegaram assim, não, alguém tem que sentar à ponta da mesa, né? Para ter um mando, um presidente. E nós nos olhamos assim, por quê? Né? Tem algum problema que as coisas não estão funcionando, a dinâmica, as decisões estão em atraso, não acontecem as decisões, e até hoje não temos um presidente, né? Nós funcionamos uma espécie de um triunvirato aí, né? Cada um fazendo uma complementariedade, junto com essas diferenças, que depois entendemos que foi um importante diferencial nosso, a complementariedade de perfis, né? E até hoje, então, essa questão da presidência não existe. Talvez no futuro possa existir, né? E esse papel que cada um começa a assumir a partir de agora de talvez ir para um conselho,
em outro papel um pouco mais de estratégico e menos do executivo do dia a dia, né? Então, o Alexandre fica com a parte mais comercial. Parte mais fácil, né? A parte de comercialização, de vendas. Ah, não é tão fácil assim, não. Obviamente que existem pessoas, né? Nós temos uma diretoria comercial para o mercado doméstico, tem gente muito competente também à frente da exportação, mas eu sou um apoio para essas pessoas aí dentro da área comercial. Legal. E aí, Fernando fica mais na operação, então, é isso? Isso. Hoje já tem um diretor industrial que me substitui, né? Mas a minha atividade, esse ano, fazem 40 anos que eu estou dentro de fábrica. 83 para 2023. Né? Então, desde sempre dentro de fábrica, né? E aprendi a gostar da fábrica. Me identifico muito porque, assim como o Alexandre falou, que gosta de se relacionar e tudo mais, gosto também, mas tenho um pouco mais de dificuldade do que ele, né, nesse campo. Então, acho que eu na área industrial é o meu campo, é o meu chão e me identifico bem com essa área aí. E Ricardo, uma mistura um pouco de todas as coisas. O que você faz exatamente? Atualmente, eu tinha a área de compras que estava sob minha supervisão. Hoje tem um diretor profissional cuidando disso. E eu estou um pouco mais focado no marketing e desenvolvimento de produto, né? Então, essa é uma parte. Produto, a gente adora lançar produto, né? A empresa tem muito do DNA produto, a gente adora lançar produto novo, adora novidade, né? Então, essa parte de desenvolvimento de produto, até o pessoal tem que segurar um pouquinho nós, porque senão o comercial não consegue absorver todas as ideias, né? Porque quando fala em produto dentro da Docile, todo mundo se acha... É que nem os brasileiros sendo técnicos da seleção brasileira, né? Lá na Docile nós temos colaboradores, todos desenvolvedores de produto. Isso é muito lindo, né? Essa cultura é muito linda. Nós temos uma casa lá, uma sala de inovação, que a gente tem produtos do mundo todo, né? A gente participa como expositor das grandes feiras internacionais, né? Então, é um momento assim, onde é que eu sou, em vez de ser ratão de academia, eu sou ratão de feira, sabe? Adoro percorrer feiras, vendo o que está acontecendo. Supermercados. A gente sempre volta com uma mala de roupa e uma mala de produto. Então, isso é lindo porque tu consegue ver as tendências que estão acontecendo, né? Então, essa questão de desenvolvimento de produto é algo bem forte na Docile. E o marketing, eu vou te dizer assim que estamos aprendendo, estamos desenvolvendo. O grande desafio realmente é nós tornar conhecido tudo de bonito e de bem feito que a gente tem dentro da empresa, né? Esse eu acho que talvez seja o grande desafio nosso, assim, porque a gente tem muito orgulho, né? É aquela história assim de levar para a família e ver o brilho nos olhos, ver o brilho nos olhos do consumidor também experimentando um produto nosso. Isso eu acho que é a nossa grande realização. E hoje vocês têm mais de 170 produtos, né? E exportam para mais de 60 países, é isso? Como que vocês chegaram nesses números? Desde aquela primeira exportação que nós fizemos em 1999 para a Venezuela, de um refresco de uma marca própria, até hoje a gente exportou para mais de 80 países, né? Mas anualmente a gente exporta para entre 50 e 60 países. O principal destino nosso é os Estados Unidos, depois Canadá, Inglaterra, e aí os países do sul da América do Sul, como Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, são outros mercados relevantes para nós aí. O portfólio doméstico é de 170, em torno de 170 itens diferentes. Que vai de marshmallow até gomas. Hoje são 7 categorias, né? Vai de refresco em pó para bala de goma, pastilhas, chicles, tem o marshmallow, tem os canudinhos, as fitinhas. Então esse é bala de gelatina, um portfólio muito amplo, talvez. Nós temos categorias aí que atendam a todos os públicos, né? A todas as faixas etárias aí, né? E isso aí no mercado externo já são quase são 800 itens no mercado externo, né? Para cada país desse nós precisamos fazer uma customização, ou seja, de sabor, textura, embalagem, formatos, cores ou algum
dizer de rotulagem, né, de embalagem, né? Então isso dá uma capacidade também, dá uma complexidade, mas uma capacidade de atender os mais diversos públicos, né? Como mercados mais maduros, como os americanos e europeus, né? Já estão com um mercado com categorias de produtos mais desenvolvidos e a gente capaz de fazer isso. Então nós temos uma competência de desenvolvimento fabril muito interessante, né? E isso faz com os equipamentos, nós temos equipamentos, talvez a nossa fábrica, se não está em estado da arte, nós estamos rumando para isso aí, à base de equipamentos, gente competente, né? Gente que nos apoia ao longo de toda essa história, tanto fornecedores como até os clientes sendo exigentes com a gente aprende com eles, né? E a gente se adapta a essas demandas aí. Então, um portfólio muito amplo, de uma complexidade grande, mas que isso que dá vida para a gente também, né? O dia a dia é um produto novo, como o Ricardo falava, né? A ideia nova, né? O cliente novo, o desafio novo, isso que faz a gente continuar investindo na Docile. Chegamos talvez no ano de maior investimento da nossa história. Um ano super relevante para nós, que estamos fazendo investimentos importantes em infraestrutura e equipamentos e até muito mais no mercado. Essa questão de deixar a Docile mais conhecida, né? Porque é isso que esse é o próximo desafio nosso, tornar a Docile mais conhecida no Brasil e quem sabe lá e até, ousando dizer, no mundo, né? Uhum. Vocês fizeram... Tem programado para esse ano investimentos da ordem de 100 milhões, é isso? Na fábrica, para melhorias, para automação dos processos? Isso mesmo. Uhum. São investimentos em equipamentos, são investimentos no mercado, em desenvolvimento de produto, né? Em estrutura física, né? Então, contempla as mais diversas áreas, assim, né, Maria? Mas são investimentos bem significativos, assim, para suportar o nível de crescimento que a gente está esperando para os próximos anos, né? Que hoje já temos uma produção bem significativa, né? São aproximadamente 200 mil quilos dia, então isso significa que perto de 300 milhões de unidades de produto vão para o mercado com a marca Docile todos os anos, todos os meses, desculpa, né? Então tu vê, dá mais do que uma unidade por brasileiro, né? Por mês, né? Então são já volumes significativos e a gente precisa dar realmente para o consumidor contar um pouquinho melhor essa nossa história, né? Todas as nossas verdades, né? Porque são histórias muito bacanas, assim, de produtos construídos com muito carinho, né? Produtos desenvolvidos com muito carinho e com uma visão muito clara nossa, assim, que a gente sempre pode melhorar, né? O fazer bem feito é um dos nossos principais princípios, né? E essa capacidade que a gente tem, eu acho que envolve um pouquinho de modéstia também, que a gente sempre pode fazer melhor em todas as áreas. A gente tem essa abertura para ouvir, sabe? Daqui a pouco a Mariana faz uma crítica construtiva a um produto, ou uma crítica ao produto, opa, não está no nosso DNA aceitar isso. O que nós vamos fazer para melhorar? Né? Então, essa evolução é algo muito característico nosso, assim, né? E essa evolução faz com que a gente tenha que investir constantemente e melhorar a estrutura física, melhorar equipamentos, aumentar a capacidade de produção, tornar a marca mais conhecida, né? Então, esse ano são 100 milhões, né? Bem significativo para a gente atingir o nosso planejamento estratégico de 2025. É o maior investimento da história de vocês, né? É o maior investimento da história. A gente já vem investindo valores bem significativos, mas esse de 100 milhões no ano é o maior investimento da história. E qual que é o plano para 2025, então, que você estava falando? Bom, a gente quer atingir 1 bilhão de faturamento, né? A gente cresceu 30% em 21, 45% em 22. Então, esse ano a meta é mais 30%. Né? E eu acho que isso tudo muito facilitado porque nos mercados que a gente chega, né, a gente consegue atender uma expectativa do consumidor por qualidade, por diversidade de produto, por sabor, por textura, né? Porque a gente considera assim, um avião não decola por um fator e não cai por um fator.
Então a gente considera que isso é um conjunto de pequenas diferenças que vão fazer a Docile continuar no ritmo de crescimento que está, né? E temos trabalhado muito para isso, né? Como a gente adora o que faz, temos trabalhado muito para a Docile crescer. E principalmente, que nem comentado, a gente tem trazido gente com experiências complementares às nossas, né? E isso tem fortalecido muito o grupo como um todo, motivado, aberto muitas possibilidades, né? E o mais bonito, eu acho, disso tudo, é que nós não temos um passado a ser resolvido, problemas a serem resolvidos. A gente está trabalhando pensando no futuro. Nós não temos problema com clientes, produtos que tenham problema, clientes que tenham prejuízo, passivo tributário, passivo trabalhista, passivo ambiental. Felizmente, a gente é uma empresa que tem um acompanhamento e um controle muito grande disso tudo. Temos uma base muito bem feita, né? Então, isso viabiliza com que toda a nossa energia seja direcionada para essa meta, para o crescimento e não para resolver problemas que tenham ficado acumulados no passado. Temos tido também a felicidade de termos todos os dias na empresa o nosso pai, com 87 anos, né? Inclusive, nos finais de semana, ele fala para nossa mãe que vai comprar a carne para o churrasco e ele dá uma voltinha na empresa lá para ver como é que as coisas estão lá. Até hoje a sua mãe precisa ir buscar seu pai na fábrica. Boa. É isso aí. Mas a Docile hoje é composta de 1.600 pessoas, né? Elas estão distribuídas em 2 unidades industriais, uma em Lajeado, Rio Grande do Sul, e a outra em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, né? Onde temos uma unidade com 140 pessoas trabalhando nessa unidade do Nordeste. Uma unidade sustentável, né? A geração de energia para essa indústria do Nordeste é 100% solar. Então, uma preocupação que tivemos desde o início da operação em prédio próprio. Nós inicialmente começamos a operação no Nordeste num distrito industrial, num condomínio industrial, numa área alugada, e hoje estamos instalados numa área própria, num prédio próprio. Então, um projeto muito bacana que nos deixa muito felizes. Fazemos intercâmbio das pessoas do Sul com as pessoas do Nordeste para uma integração cultural, né, de ambas as empresas. Acho que o patrimônio que nós temos assim com as pessoas, a gente fala muito de cuidar de gente, né? A gente tem essa preocupação. Isso vai desde a chegada na empresa, né, na recepção da nossa empresa, ao dizer um bom dia, né, o nosso ambiente. Por termos o nosso pai presente ainda até hoje também, nos ensinando ainda muita coisa, né? E uma das características muito marcantes do nosso pai, herdadas também no nosso tio, irmão do pai, que tinha uma afinidade muito grande, talvez até por isso nós três, olhando para o relacionamento deles dois na empresa original, a gente procura manter esse ambiente saudável entre nós três, né? Mas a presença do nosso pai, que sempre teve uma característica de humildade muito grande, assim, nos faz manter portas abertas, sermos acessíveis às pessoas todas da empresa. Há poucos dias um auxiliar de produção foi até a recepção, pegou meu celular, me ligou, me dizendo: Fernando, nós tínhamos que aproveitar tal embalagem plástica para usar como lixo, daí nós não precisamos comprar lixo, coisa e tal. A gente escuta isso e procura resolver as questões, né, que são apresentadas para a gente, indo ao encontro do que o Ricardo falou também, da gente gostar de evoluir, de melhorar, né? Nós três somos muito críticos, muito exigentes, principalmente entre nós três, mas também com outros, né? Não é um crítico para desconsiderar ou para desconstruir, não, uma criticidade com o objetivo de melhorar, né? A gente tem uma consideração, um cuidado assim com as nossas pessoas em todos os dias, e isso para a gente é muito importante. E quando a gente vê
afetada, alguma questão que envolve pessoas, a gente vai até esse pessoal, interfere, porque a Docile é composta de gente e nós temos que cuidar muito por isso. Vocês faturaram quase 600 milhões no ano passado, né? Esses planos que vocês têm para 2025, para alcançar esse 1 bilhão de faturamento, eles incluem também alguma busca de capital externo para acelerar esse crescimento? Ou talvez até uma abertura de capital também, buscar no mercado esse financiamento? Pois é, nós somos uma empresa 100% brasileira, então a gente não compete só com os fabricantes nacionais, a gente compete com os fabricantes globais que estão aqui ou que trazem os produtos de fora para competir, para assistir o mercado brasileiro. Mas essa discussão ainda está tá bastante alta ainda. Nós queremos ainda desenvolver a Docile com o recurso próprio. Não faz parte ainda do nosso de pensamentos, algumas ideias muito iniciais, mas não tem uma estratégia vinculada a ter um outro parceiro, um outro sócio, um investidor na Docile. A gente acredita que tem a condição de desenvolvermos para buscar o bilhão com os nossos recursos, com a força das nossas pessoas, dos nossos produtos aí. E temos recebido, né? Como a Docile é uma empresa, que nem eu comentei antes, que não tem esqueletos, né? Então tem despertado muito interesse de fundos de investimento e tal, né? Mas que nem o Alexandre disse, né? A gente neste momento não tem necessidade, né? E achamos que temos o potencial para gerar resultado, para fazer esse nosso crescimento acontecer. Então é um desafio bonito que a gente tem pela frente e estamos num momento muito, muito bacana da empresa, né? Onde é que estamos conseguindo gerar resultado, fazendo investimentos relevantes, né? Então, acho que estamos num caminho bem bonito para chegar nesse 1 bilhão, que é a nossa meta. Eu já tenho 2 sócios, né? Nós não precisamos um quarto sócio aí ainda no negócio. Não, mas isso é mais para ilustrar um pouquinho que a gente tem muita confiança no trabalho, tem desafios pela frente, obviamente, mas os investimentos aí nos dão uma boa dose de crença de que é possível nós nos desenvolvermos, crescermos com rentabilidade, né, e gerando oportunidade para a própria Docile fazer essa alavancagem do seu próprio negócio aí. Nosso portfólio permite isso aí, né? Nós temos um portfólio muito democrático nessas 7 categorias que a gente trabalha, né? Que oferece para o mercado. Nós temos o produto com açúcar, que vem desde sempre, né? Mas também já temos opções para consumidores com diferentes interesses, como as pastilhas sem açúcar, para um público vegano, ou seja, nós temos um portfólio que agrada a criança, jovem, o adulto, o idoso, para todas as faixas etárias e também para todos os bolsos, porque no final do dia os nossos produtos são de pequenos desembolsos, né? Com pequeno desembolso tu consome individualmente, com um desembolso de 10 ou 15 reais tu compartilha a Docile e com 50 ou 100 reais tu faz a festa com Docile. Então tem olha um portfólio o comercial muito... aí. Comercial, hein, Alexandre? Não perde a oportunidade. Né? Dentro desse contexto de futuro, a gente também, desde a adolescência dos filhos, a gente procurou aproximá-los da empresa, né, através de um trabalho que foi feito com uma consultoria, não com o objetivo específico de serem profissionais no futuro, né, mas de talvez serem bons acionistas da empresa. Então, assim, só isso já mostra que a gente deseja que a empresa fique sob o controle da família, né, e para isso nós já temos uma herdeira, a minha filha, que é a mais velha dos nossos filhos, com 29 anos, trabalhando na empresa já. Agora, ela queria mesmo trabalhar na empresa ou foi que nem você, que aprendeu a gostar? Nós temos 6 filhos encaminhados como engenheiros de produção.
Meus 2 filhos, a filha mais velha com 29 e o filho com 25, formados em engenharia de produção. As 2 filhas do Ricardo, engenheiras de produção. E as 2 filhas do Alexandre, cursando engenharia de produção. Então, a Tainá, que é a minha filha mais velha, né, ela desde o início mostrou interesse de ir para a empresa, fez um pequeno estágio numa outra empresa do Sul e também um estágio fora do país. As do Ricardo também estão se preparando, e agora a gente está tendo a felicidade de uma das filhas do Ricardo, a Laura, ingressar na empresa também. Né? Está trabalhando aqui em São Paulo, mas deverá começar a atuar no nosso escritório aqui de São Paulo, e deixa a gente muito feliz por isso, porque dá para a gente, e dá para o avô também, né, a perspectiva de continuidade para o negócio. Isso é muito legal, porque não passou no nosso horizonte ainda a venda do controle ou até a participação de algum terceiro. Não é o nosso objetivo, pelo menos no médio e longo prazo, aí não se vê isso, não. Nós temos que aproveitar o melhor de cada geração, né? Do seu Nestor lá próximo dos 90 anos, do menor aprendiz que está chegando, da nossa geração, dessa geração dos filhos, de outros colaboradores, aproveitar o melhor de cada geração, né? E fazer uma combinação ainda mais interessante para o negócio, né? A gente costuma dizer, temos poucas vaidades, né? A Docile talvez seja a nossa maior vaidade, nem é vaidade, dá muito orgulho para a gente. Então essa é uma trajetória que a gente quer tentar perpetuar, né? Seguindo aqueles valores talvez lá do início do avô, que são muito fortes para os nossos pais, começam a fazer cada vez mais sentido coisas lá de fazer as coisas bem feitas, né? De oportunidade para as pessoas, valor às pessoas. Isso tudo deve se confirmar também nas outras gerações, né? Você tem que carregar isso ao longo do tempo, porque isso que vai fazer sentido lá no final da nossa história, né? Isso que vai fazer sentido para a gente, o que a gente deixa, o tal do legado, né? Agora, a chegada dessa nova geração também é um momento de sucessão de vocês, né? Também é um momento de pensar quando é a hora de sair ou de se movimentar, talvez, para um conselho, né? Que é uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravar. E vocês falaram que tem uma pessoa que ajuda vocês também nessas reuniões, que é uma psicóloga que ajuda nessa relação, né? Como que tem sido esse trabalho de passar o bastão um pouco aí, né? De começar esse processo de sucessão para vocês? Acho que dá para dizer até assim, nós iniciamos esse processo em 2016, quando decidimos nomear a nossa gerente administrativo financeiro como diretora. E a gente diz que ela é uma sobrevivente, porque sobreviveu a nós 3 irmãos, né? Então aí iniciou um processo de profissionalização da nossa empresa, né? E hoje a gente já tem o diretor comercial do mercado interno, temos o diretor industrial e um diretor de supply também, né? Como executivos profissionais, né? E a gente fez uma mescla de pessoas com origem caseira e profissionais de mercado. A gente acredita que essa é a receita mais adequada para o nosso modelo. E dentro desse processo aí, nós infelizmente perdemos a psicóloga, né, para o Covid, né? Mas estamos aí em processo, inclusive hoje temos uma conversa com uma outra profissional que faz um ajuste da nossa relação, né, de nós 3 irmãos, porque falamos anteriormente, somos diferentes, temos perfis diferentes, né, pensamos diferentes, e também quando nós nos reunimos para tratar de algum investimento, tratar de alguma aquisição de novos equipamentos, novo prédio, em 5 minutos nós estamos acordados. Quando a gente exercita o futuro, né? Quando a gente pensa no investimento, no futuro, na estratégia, é isso aí, tem um alinhamento muito grande e muito rápido, né? E quando tratamos da gestão do dia a dia, da parte mais operacional, aí a coisa fica um pouco mais quente,
porque pensamos diferente e esse pensamento diferente, ele muitas vezes ele conduz as coisas para o melhor caminho, né? Eu lembro de alguns exemplos. Normalmente nas aquisições de equipamentos nós três nos reunimos, mas especialmente eu e o Ricardo, e em algumas situações eu chego para o Ricardo com 3, 4 alternativas de novos equipamentos, e o Ricardo me pergunta: tu já falou com o fulano de tal, já viu com o Beltrano? E não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui ver uma quarta, quinta, sexta opção e realmente encontramos nessas outras uma melhor opção. Então é um contexto assim, né? Esse nosso relacionamento é em alguns momentos tenso, mas em outros momentos muito construtivo, e a gente tem muito presente entre nós três assim que a empresa está acima de nós. Ou seja, se nós não mantivermos, né, uma relação harmoniosa, uma relação construtiva, a empresa irá sofrer. E não será bom para esses 1.600 e nem para a família. Então isso é muito forte entre a gente, né? E a gente procura assim, mesmo em momentos mais tensos, entre dois normalmente, porque dificilmente fica tenso entre os três, normalmente entre dois, né? Numa discussão de algum determinado tema. E aí o terceiro serve voto pessoa, de Minerva ali, né? Voto de Minerva é aquele que diz: agora deu, chega, né? Vamos partir para outro assunto, vamos falar sobre isso em outro momento. Então, assim, é uma relação de 31 anos, quase 32 anos como sócios, né? Irmãos a vida inteira, né? Mas que a gente consegue ainda manter assim num bom nível, né? E isso é percebido pelas pessoas da empresa. Elas entendem que a gente tem momentos tensos, mas elas também entendem que a gente está sempre pensando no melhor para a empresa, né? E por isso temos pessoas lá que realmente são muito importantes para nós, né? E nos ajudam muito na condução da empresa. Isso é muito bacana. Eu acho que é fundamental também nessa relação, uma coisa eu acho que é extremamente importante, é a questão do ego, né, Maria? Então, administrar essa questão do ego, acho que é fundamental, entende? Então, esse eu acho um exercício bacana. A gente tem os exemplos de família, do pai, do próprio tio, né, falecido, mas foram grandes exemplos, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que facilitou essa nossa trajetória de 31 anos como sócios, né? Porque o ego termina com muito relacionamento social, profissional, é horrível, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem controlar isso. Então, acho que foi um dos fatores que a gente teve a inteligência para administrar. Já tem todo um ambiente também de governança, desde o conselho de administração. Temos um acordo de acionistas bem redigido, né? Ele não é infalível, acreditamos, mas até agora a gente nunca reviu ele. A gente reviu, mas não alterou ele, né? E isso regra muito a forma de nós nos conduzirmos na empresa, né? De como se dá o ingresso de familiares ou não, de executivos. Então ele ampara bem essa relação também, que a gente eventualmente recorre a ele para, olha, que tal vamos alterar ele, não vamos alterar, e a gente tem mantido ele. Então, isso é fruto também de discussão, né? É fruto de discussão e ela tem que ser permanente dentro do negócio, que a gente continue com essa inquietude, agora talvez num outro papel e futuramente num outro papel, mas que quem se some a Docile venha também com essa inquietude, essa paixão, esse amor pelos doces, né? Como a gente tem ao longo de toda a nossa história aí. O Alexandre costuma dizer que quando nós vamos pela manhã para a empresa, nós estamos indo para a nossa Disneylândia. Então, realmente, a gente ir para a Docile, para a gente é motivo de alegria, de satisfação. Mesmo nos dias mais tensos, mais pesados, difíceis, a gente vai para lá com gosto, né? E sabendo que pode melhorar, né? Que pode fazer melhor. E esse fazer bem feito que o Ricardo comentou, falando um pouquinho, nós tínhamos estabelecido 11 valores que a gente
procurava assim deixar assim à vista para todos os colaboradores da empresa, né? E os nossos filhos, em conjunto com 70 colaboradores da empresa, fizeram uma revisão desses valores e resumiram em 5, para ficar um pouco mais fácil das pessoas, enfim, acompanharem isso, né? Então, assim, a gente tem um orgulho, tem um cuidado com a empresa desde de sempre, e muito pelo exemplo do nosso pai, do nosso tio especialmente, né, na relação que tiveram, no cuidado que tiveram com a empresa original, na dedicação que tiveram com a empresa original. Então, ir para a empresa é motivo sempre de alegria. E por falar em gosto e ir para a empresa, eu queria saber quais são os doces preferidos de vocês. Vocês gostam de doce, os 3? Comemos todos os dias. Ah, tá. E qual que vocês preferem? Tem algum que é o preferido de todos? Eu adoro bala de gelatina, né? Mas também os regalitos. A gente está com uma linha de produtos bem moderna, assim, né? Que é uma tendência forte do mercado. Então, é aquilo que eu comentei um pouquinho no início, a gente tem que gostar do que faz, né? Tanto de produzir como dos sabores, né? Então, gelatina é um produto que eu adoro. Gosto muito de chocolates também. Então, combinação de gelatina com chocolate, para mim, é maravilhoso, né? Eu acho que as jujubas cítricas, minhoquinha cítrica, um gomo de fruta cítrico, para mim são os preferidos. Eu gosto do marshmallow, do canudinho. Os azedinhos também fazem parte dos meus gostos aí. Cada um tem uma preferência, então não tem briga por causa do doce. Aí não tem discussão. E comemos doce todos os dias. Porém, logicamente, com moderação. Né? Isso é o que a gente também recomenda, né? Se fala tanto do açúcar hoje em dia, né? Mas a gente está a vida inteira dentro de uma fábrica de doces com a glicose controlada, né? Porque consumimos de uma forma moderada, né? Como uma indulgência, né? Então, a gente não tem o açúcar como vilão, logicamente não poderíamos ter, né? Mas o consumo moderado, ele significa que não traz problemas, né? E a gente tem uma segurança nisso, que somos exemplo para isso. E nós temos uma mostra viva disso aí, que é o nosso pai e nossa mãe, né? Quase chegando aos 90 anos, estão muito saudáveis, né? E é o desafio, né? Do equilíbrio das coisas. Isso não só na vida, né? Na questão da alimentação. Então, o desafio de levar uma vida equilibrada passa por isso aí também. Os doces cabem em qualquer ambiente, em qualquer... E a gente degusta todos os produtos, né? Todos os lançamentos. Passa pelo crivo. A avaliação passa por nós. Porque é bacana, a gente já criou ao longo do tempo uma sensibilidade para, né? Depois se testa no mercado, logicamente, né? Mas passa pelo nosso crivo e é bonito. Lá no início da nossa história, quando a gente começou a produzir refresco em pó, o Fernando sempre conta essa, a gente, para degustar um aroma de refresco em pó, tipo refresco em pó, a gente tomava um copo cheio de produto, né, para conseguir sentir sabor, textura, acidez e tal. E aí veio um especialista de uma indústria de aroma, mal e mal, assim, encostava na boca. Uma colherzinha, né? Encostava na boca, né? Então hoje nós não estamos tão bons como eles, mas já não precisamos comer 1 quilo de bala de goma para saber se o produto está bom ou ruim, né? Então e continuamos com o nosso firme propósito de ser doce para criar um mundo mais doce. Esse é o propósito da nossa empresa aí, alicerçado nesses valores que o Fernando comentava aí, e cuidando de gente. Esse é o nosso... É o que gostamos aí, o que dá essa vibração de a gente tornar o dia a dia a nossa Disney, né?
E o que faz mais sucesso entre os brasileiros? Qual doce os brasileiros mais gostam? E já que vocês exportam também para muitos países, né, para os Estados Unidos, por exemplo, que é o maior exportador, como que é o gosto deles também? É diferente? O que eles gostam mais lá? Sim. Isso a gente percebe as diferenças, né? O público americano, o consumidor americano quer os produtos mais coloridos, mais ácidos, né? Então tem sempre uma oportunidade. Eu acho que a gente, por muitos anos, a gente foi influenciado pela Europa no nosso segmento. Nesses últimos 20, 25 anos, a forte influência americana sobre toda a nossa maneira de a gente consumir, se vestir, né? Então a gente tem uma forte influência do americano. E é essa questão. Muitos dos produtos que são demandados lá fora, a gente traz para o mercado doméstico e faz eles se tornarem cases, como é o caso da minhoca azedinha. Foi uma demanda da África do Sul, lá do início dos anos 2000, e hoje é um clássico da Docile, as minhocas azedinhas, né? Algumas coisas, pulseiras comestíveis, né? Que são demandas de mercados maduros como o americano. Então, todos esses aí são oportunidades também para a gente trazer doméstico. E os nossos sucessos domésticos também a gente quer oferecer para o mercado externo, né? Mas, basicamente, o principal mercado é o mercado americano, que tem essas demandas de produtos mais intensos, né? Uhum. E no Brasil, as pessoas gostam do que mais? O que vende mais aqui? Olha, o Brasil tem um público mais adulto, que já os produtos mais tradicionais, mas a galera mais nova aí já vão para o marshmallow, né, para as balas de gelatina, para o canudinho, para a fitinha, já são esses os novos públicos aí. E dentro disso aí também buscamos alguém que pudesse nos ajudar nisso aí, né? E temos uma influencer aí, a Raíssa Leal, né, a fadinha dos skates, né? Que também ajuda a tornar as nossas marcas, nossos produtos mais conhecidos, levando essas categorias mais novas também a esse público mais adolescente aí. Legal. E o que vocês acham do setor no Brasil hoje? Ele está mais consolidado? Ainda é muito pulverizado? O que vocês imaginam aí para o panorama mesmo do mercado de doces no Brasil? No Brasil são mais de 30 fabricantes de balas, né? Então tem um portfólio muito amplo de produtos aí, né? Que vai desde bala, pirulitos, chicles, marshmallows, quer dizer, é um mercado muito assistido pelo fabricante local e também potencializado pelas multis que já estão aqui ou que trazem os produtos para o Brasil. Então eu acho que tem desafios bons aí para nós. Tem desafios bons aí para nós nesses próximos tempos. A gente tem desenvolvido essa questão que o chocolate sempre fez parte, pairou nas nossas ideias, ele nunca aterrissou para um plano, mas tem oportunidades boas aí, né? A competição é grande, né? A participação da Docile ainda pode e deve crescer muito. Nós temos espaço para crescer nesse mercado. O consumo per capita do brasileiro ainda é baixo. A nossa presença nos mercados aqui, como São Paulo do Sudeste, São Paulo, Rio e Minas, devem crescer. Nós estamos fazendo investimentos importantes em pessoal, em estratégias, em customização de materiais e de produtos para esse mercado aqui, para a gente estar mais presente. Fazer o que a gente já faz muito bem no Rio Grande do Sul, no Sul, também fazer aqui melhor. Qual que é o market share de vocês hoje? Nós não temos 10% ainda, somos cerca de 8% do mercado. É bem então pulverizado tem mesmo. Bastante pulverizado isso aí, e dependendo da categoria ele é mais relevante, né? Nas categorias que a gente está mais jovem, né? A nossa presença é um pouco menor, mas nas categorias mais maduras, assim como consumo, a gente tem participações bastante maiores que essa aí, como a parte de bala de goma e pastilhas, a gente tem uma relevância bem bacana. Legal. E vocês contaram resumiram aqui pra gente uma trajetória bem longa, né? De 30 anos, aí mais de 30 anos de história, mais de 80, na verdade, né? Para quem está começando agora, quais são os conselhos que vocês dariam para quem está começando a empreender, para quem quer ir para o setor que vocês atuam? O que vocês aconselhariam? Um de cada vez.
Para mim, talvez duas coisas assim. Uma é perseverança, né? Isso é palavra de ordem lá na Docile, isso está no nosso DNA, né? Nós nunca tivemos um plano B, nós sempre tivemos o plano A, né? E a outra é formar alianças, né? Conexões. Eu acho que isso fortalece saber que a gente, individualmente a gente é bom, mas coletivamente a gente pode ser muitíssimo melhor. Então essas conexões são muito preciosas aí, tanto em todas as esferas, né? Conexões aí para as coisas de forma de grupo, de time, elas funcionarem melhor. Eu acho que é isso que o Alexandre falou, acho que o mundo é dos persistentes, né? E é muito mais fácil a gente, na dificuldade, desistir, né? Do que persistir. Então, para mim, é muito forte isso, né? Trabalho, persistência, né? Comprometimento, fazer bem feito, o que para a gente sempre teve muito presente no nosso dia a dia, né? Então é isso, quando for fazer alguma coisa, procurar fazer com qualidade, se dedicando, procurando fazer o seu melhor, né? Eu acho que esse é sempre foi, as nossas regras foram essas, né? Então, até hoje tem dado certo e acredito que seguirão dessa forma. É isso aí, fora o que foi colocado, eu acho que é fundamental, se não existe... Vou esperar uma grande ideia para empreender, né? Eu acho que a grande ideia é um pequeno detalhe, né? E dificilmente tu consegue uma grande ideia viabilizar alguma coisa, né? Então, eu acho assim, não existe no mundo falta de pessoas com grandes ideias, e sim pessoas que consigam executar essas grandes ideias, né? Então, eu acho que a atitude é fundamental, né? Atitude, persistência são fundamentais, né? Porque tu ter uma grande ideia, vou esperar uma grande ideia para empreender. É difícil, né? Que uma ideia seja tão revolucionária que você consiga mudar. Então, é isso. É persistência, atitude, eu acho que é fundamental. E não existe nada fácil, né? Hoje as pessoas às vezes são imediatistas demais também, né? Eu acho que essa persistência tem que existir. É 1 ano, é 2, é 3, é 4, é 5 anos de trabalho, né? E muitas vezes a gente vê a pessoa, parece que teve sucesso de uma hora para outra. Mas você não viu os 5, 10 anos que ela estava trabalhando de forma meio anônima, até chegar ao ponto que ganhou visibilidade ou conseguiu o sucesso, né? Então, persistência é algo muito forte. E bastante trabalho, que são coisas óbvias, né? Mas é isso aí. E tem algum livro, filme ou série que vocês recomendam que vocês tenham lido, assistido recentemente, que vocês recomendam para quem está ouvindo? O pessoal sempre gosta de receber recomendações. Eu recebi uma recomendação, né? Eu tenho esse do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Surgiram, é um livro lá do início dos anos 2000, mas ele é muito contemporâneo, é de hoje também. Então acho que é um livro que pode servir como livro de cabeceira até para um empreendedor, para a gente que quer prosperar aí. É muito bom mesmo. Isso aí, estamos lendo esse hoje em dia. Ah, é? Estão estudando. Estamos aí. Isso aí. Ganhamos o presente do Alexandre, estamos lendo esse. Né? Então. Tem que ler, né? Então, gente, muito obrigada pela participação hoje. O tempo passou muito rápido, né? Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Esperamos agradecer a oportunidade também, né, Mariana? E a gente está com só finalizando assim, que eu iria complementar antes, a gente está com a Raíssa como embaixadora, né? A fadinha do skate, que ela representa muito que é a Docile, assim. A gente tem muita afinidade com alguns valores de humildade dela, respeito às pessoas, né? E estamos desenvolvendo uma campanha muito bacana, assim, de comunicação, já o ano passado e esse ano, que a gente chama de Doces Gentilezas, que é incentivando as pessoas a tornar o mundo mais doce através de gentilezas. Pode ser com os produtos da Docile, pode ser com uma ação, com um gesto, né? Então a gente tem feito bastante movimentos assim a nível de mercado, estimulando as pessoas a tornar esse mundo um pouquinho mais
mais leve, né? Porque o que a gente tem visto depois da pandemia, as pessoas com, assim, muita pouca paciência, né? Pouca paciência, né? Prontas para explodir a toda hora. Então a gente está tentando, através dos nossos produtos ou ações que os nossos produtos possam proporcionar, tornar esse mundo um pouquinho mais leve, né? Porque, felizmente, a gente trabalha com um produto mágico, né? Esses nossos produtos sempre despertam um sorriso nas pessoas. Às vezes você chega num elevador, num porteiro, às vezes numa instituição pública, entrega um pacotinho de produtos. Gente, tu sempre vê um sorriso nas pessoas e transforma o dia das pessoas. Então, é uma mensagem bacana que a gente gostaria de deixar, assim, de a gente tentar tornar esse mundo um pouquinho mais leve, né, principalmente do que tem acontecido depois da pandemia, que felizmente está praticamente superada, né, e seguir em frente, firmes e fortes. É isso aí. Muito obrigado. E gostaríamos de te convidar para conhecer a nossa empresa, né, nos visitar. Seria um prazer recebê-la lá. Eu vou aceitar a visita, sim. Isso. Vai demorar um pouquinho, mas a gente marca. Vamos lá, vamos Obrigada, agendar. gente. Vamos agendar. Muito bem, é isso aí. Seguimos no firme propósito aí de tentar deixar o mundo um pouco mais doce, né? Muito obrigado. Obrigada, gente. Um privilégio para nós, uma alegria.